Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos aí à nossa live. Mais uma live de conversa com especialista e hoje eu tenho o prazer de convidar a minha colega querida Carol Almeida. Ela é especialista aí na área de finanças, ela não é do turismo, mas ela é especialista em atender pequenas e médias empresas, fazendo aí toda a gestão, consultoria da empresa. Então hoje ela vai dar várias dicas bem bacanas pra gente que tem aí uma empresa pequena, né, de turismo ou um outro negócio que você tenha. Então a nossa conversa com a especialista hoje, que vai ser com a Carol, ela vai dar várias dicas pra gente sobre como organizar nossas finanças, tanto pessoais quanto da empresa, tá? Então vamos começar. Eu já vou convidar a Carol para ela já entrar aqui com a gente ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já estou chamando a nossa convidada aqui para ela entrar aqui comigo ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre finanças da empresa. Vamos ver como que vai ser isso. Você também precisa organizar aí as finanças tuas pessoais, da empresa, saber mais de investimento, controle de faturamento. Já vai pensando aí nas perguntas que vocês têm para a gente fazer para nossa convidada de hoje. Vou esperar ela entrar aqui. E acho que a internet está meio ruim. Vamos chamar a Carol aí para ela vir para nossa live. Vamos lá. Oi, Oi, Carol, entrou, aí deu certo. Que tudo bom. bom? Tudo certinho, seja bem-vindo aí à nossa live de hoje. Eu tô te vendo meio borrada, assim, será que é a minha internet ou é a sua? Não Você tá me sei, pra vendo mim você bem? Tá tá me normal. ouvindo? Eu tô te ouvindo É? bem e ouvindo. Eu vou trocar Eu de não. internet. Espera só um pouquinho. Tá. Gente, quem tá aí ao vivo também, conta aqui pra nós. Ixi, agora travou. Agora melhorou? Agora melhorou. Uhum. Tá, então troquei de internet. Opa, quase que eu Tá. derrubei o negócio. Quem tá aí ao vivo, conta aí pra gente se tá boa a imagem, se estão ouvindo bem. Se tá craquelado ou não, pra mim você tá normal. Talvez eu acho que era minha internet, como eu mudei agora. É, não, agora tá normal, sim. Uhum, ótimo. Tá? Então, beleza. Então, vamos começar, gente. Então, queria apresentar aí, né? Agradecer a Carol por aceitar o nosso convite da nossa conversa de hoje com o especialista. A Carol é especialista aí na área de finanças, né? Faz consultoria, gestão de empresa. Então, hoje ela vai ajudar a gente. Você que tem uma empresa de turismo, fica aqui com a gente na live. E se você tem uma outra empresa, enfim, ou quer organizar sua vida pessoal, né, Carol? Fica aqui com a gente na live, já pega esse aviãozinho, já manda para todo mundo, porque hoje vai ser um assunto muito, muito especial, gente. É um assunto sobre finanças. Quem que não precisa ganhar mais dinheiro, organizar a vida, né? Aprender a investir. Olha quanta coisa a gente precisa. Então é isso, né, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. E a gente teve que começar um pouco antes, por causa de erro de Não, nossas agenda. confusões de horários, né? Sim, mas vai dar tudo certo. E eu espero conseguir tirar o máximo de dúvidas de todas as pessoas que trabalham com agência de turismo, para conseguirem guiar aí o financeiro delas.
Ah, sim, nossa, nós precisamos, porque olha, a maioria das pessoas que trabalham com turismo, assim, não sabem mexer muito bem com dinheiro, essa aqui é a verdade. E eu me incluo nisso também. Então, assim, eu já arrumei várias coisas, mas porque eu fui aprendendo no meio do caminho. Se eu já tivesse algum Uhum. conhecimento um pouco melhor desde o começo, eu acho que talvez a minha empresa estaria num lugar melhor hoje, né? É porque vocês trabalham tudo com comissão, né? Daí quando você É. trabalha mais com a comissão, acaba que o dinheiro que entra para vocês é o valor montante inteiro ou só entra a comissão? Como que funciona, mais Então, ou menos? depende. Normalmente é assim. Por exemplo, depende do tipo de venda que eu realizar. Então, por exemplo, se eu fizer uma Uhum. venda com uma operadora, que é um fornecedor nosso, aí eu vou passar o cartão direto na empresa e essa empresa E vai você me só devolver fica com a uma comissão. comissão, né? Eu mando uma Uhum. nota fiscal e ela me manda uma comissão. Esse é um modelo. Tem outro modelo que a gente recebe e recebe uma fatura, né? Daí tem Uhum. lá os períodos do mês que a gente recebe uma fatura, então você recebe do cliente e quando chega a fatura, aí você faz, né, a conta lá e tira a tua comissão e paga o que sobra, né, o que precisa. Uhum. Então isso pode causar muita confusão na cabeça de quem está gerindo ali. Porque daí você entra aquela fatura, entra aquele dinheiro, talvez você use aquele dinheiro para outra coisa, principalmente quando você não tem a gestão do fluxo de caixa. Daí, sendo que em tese o único dinheiro que você tem para contar é o dinheiro da tua própria comissão, por mais que entrou todo o dinheiro ali. Então isso faz com que você possa ter um erro de fluxo de caixa muito grande. É, exatamente, porque é isso que acontece. E assim, tem vários modelos de recebimento e várias datas. Então, por exemplo, a Uhum. consolidadora, ela paga pra gente, tem as datas lá, mas é tipo uma vez por semana. Aí tem outra Uhum. empresa que é 15 dias, tem outra que é 30, tem outra que é 40. Uhum. A verdade é que sem o fluxo de caixa e já colocando ele projetado, vocês acaba que se perde mesmo. Porque Perde. como que vai acontecer? Quando você está com o fluxo de caixa projetado, você já vai colocar nas datas, pelo menos a previsão daquelas entradas que tem que entrar, todos os dias que elas vão pagar, então daqui 15, daqui 30 e assim por diante. E vai Uhum. colocar também a saída do repasse delas, né? E os gastos que você vai ter também. Daí você vai conseguir visualizar a movimentação de dinheiro que tem realmente com dinheiro que é disponível só teu. E para fazer, por exemplo, se você só trabalha com isso, mas você vive integralmente do dinheiro, é importante você se basear só pela comissão. Então, você vai fazer uma projeção somente de comissão de venda e não do faturado total ali que você repassa. Como é que faz isso? Meu Daí Deus, você tem Carol, que já ver tô qual que é a porcentagem de cada um. Então, vamos supor, a determinada operadora vai te pagar 10% dos R$ 1.000. Então, você tem disponível para você só aqueles 10%. Então, você vai pegar a média de vendas que você faz realmente, né, no mês ali, de pacotes e tudo mais, e projetar isso, mas vai dar o montante. A minha média de vendas que eu faço para a operadora é 20 mil. Independente se ele paga direto para ela ou não, né? Então é 20 mil. Uhum. Então você vai se projetar pelos 10% dos 20 mil, não sobre o teu 20 mil, não sobre o faturado em si. Entendeu? Entendi. Ele é um pouco diferente de quando você faz pelo faturado, de quando você presta o serviço e o dinheiro inteiro fica para você. Ele fica Uhum. real ali só pelo projetado, só pela porcentagem. Então, se você tem uma que é 10%, outra que é 15%, então você vai ter que ter uma planilhinha para cada uma, um controle de cada um, para você ver a tua média na porcentagem de cada um. Então, são dois controles à parte. Um é de fluxo de caixa, para você ver a movimentação. Daí você dá a entrada do dinheiro realmente inteiro que tem entrado e para dar saída. Então, você vai jogar ele dentro dos dias específicos. E o outro é para você projetar seus gastos. Então, em tese, se você não tem um salário, se você vive realmente só da comissão, você vai precisar de capital de giro. É o mais importante ali. Então, o capital de giro não é só para quando você tem a empresa, ela tem toda, você vai ter o salário e ela tem toda uma despesa administrativa. Você precisa ter pelo menos um mês das suas despesas inteiro ali dentro da sua conta, para você não ter que contar com todos os recebimentos, ainda mais quando você recebe muito variado, né? Um dia, daqui 28, daqui 20, que daí você Uhum. usa todo esse dinheiro e espera ele retornar depois de 2020, mas você vai fazer a projeção em cima desses porcentagem que entra. Entendi mais ou menos. Se não tiver o controle, se você não colocar literalmente na planilha, você não vai conseguir visualizar. E quando é nesse caso, eu digo até que eu sempre sou de você tem que controlar na onde fica mais fácil e tudo mais, mas no Uhum. caderno você não vai conseguir.
Tem que ser realmente direto na planilha, você tem que jogar dentro de um fluxo de caixa, que é diferente de um demonstrativo de lucro e uma projeção orçamentária. E você tem que lembrar que o caixa teu não é o teu dinheiro. Principalmente se você tiver muitos recebimentos inteiros, integrais, e tiver que repassar para outro lugar. Entendi. Porque normalmente o que a galera faz é realmente usar esse dinheiro, né? Usar esse dinheiro que não é o nosso dinheiro, vamos dizer Ela assim. usa esse dinheiro porque ela não tá já com capital de giro antes, que era o ideal, ela ter pelo menos um mês para conseguir pagar tudo que ela tem que pagar. Daí ela usa todo esse dinheiro e daí ela comprometeu o dinheiro de um terceiro e agora ela tem que esperar de volta ter recebimento para poder pagar esse dinheiro de terceiro e ainda pagar a despesa dela. Então ela meio que emprestou o dinheiro. Então quando ela usa esse caixa, que não é um dinheiro da empresa, ela realmente está usando como se fosse um caixa que ela tem de um empréstimo que ela fez, mas que ela tem que retornar ele muito rápido. Tá, e Entendeu? Daí vai se dica tornando que você bola de dá neve. pra gente para conseguir fazer esse fluxo de caixa? Porque assim, o que eu penso hoje? Então a gente tem que ter o fluxo de caixa e também tem que ter uma previsão aí de emergência, não tem? Como é que Você vai faz ter que isso? ter, só que se Pegar um você não tem no percentual? começo, você não vai conseguir. Então, como que você vai fazer? Vamos imaginar, vamos se basear pelo fato de que a maioria não tem dados ou a maioria tem dados do que acontece dentro da empresa, na tua experiência de pessoas que trabalham com agência. Eu acho que a maioria tem dados. Eu acho que a maioria tem dados, sim. Eu acho que só Só não sabe falta. ler. Não sabe ler, tipo, Uhum, organizar, sabe? Eu acho que é muito primitivo, uhum, assim, o planilha. Tem gente que usa até ainda uhum, caderno. Gente, deixa eu uhum. aproveitar aí e desejar aqui uma boa noite para vocês que estão entrando. Tô falando com a Carol, que é especialista em finanças hoje. Então, se vocês tiverem de dúvida, aproveitem e já vão escrevendo aqui pra gente aproveitar ao máximo esse tempo aqui, que a agenda dela é super lotada. Foi, olha, difícil a gente conseguir, né, Carol? Até tivemos algum erro ali de agenda, mas deu tudo certo, cá estamos nós. Mas Então, então, eu a fiz uma dica. pergunta agora para Carol, assim, a gente que não tem fluxo de caixa, que está começando agora, como é que faz para fazer esse fluxo de caixa? Como que ela recomenda isso? Então, Então, se como que tiver você alguma vai dúvida, já vai começar, escrevendo. mesmo? Isso. Isso. Você vai começar literalmente com a planilha de fluxo de caixa horizontal. Ela é importante que ela seja horizontal. Você vai preencher o que você tem de saldo no seu banco hoje, seja que você esteja negativado, seja que você só tenha R$ 5. Você vai colocar tudo que você tem disponível de dinheiro para a tua empresa. Então, o disponível de dinheiro em si como um todo. Então, você vai colocar esse saldo e você já vai colocar lá as entradas das vendas que você já tem certeza que você fez. Então, das comissões que você tem certeza que você vai receber. Porque eu imagino que você vende hoje e só vai receber essa comissão mais pra frente, né? Você não recebe a comissão na hora. Não, normalmente Ou recebe no recebe? mesmo mês. Às vezes até recebe quando o paciente dá Uhum, uma entrada, né? Mas uhum, a gente já tira a comissão e paga o que sobra. Mas normalmente, sei lá, na semana seguinte, no quinzenal. Mas assim, a gente uhum. tenta Então, receber sempre no mesmo. A galera, no geral, me incluo nisso, né? Tenta fazer o quê? Fazer um movimento no mesmo mês. Então, eu tento vender com uma entrada, eu tento vender com uma operadora que me paga na outra semana, a cada 15 dias, uhum. para eu fazer aquele Então montante acaba no que mês. você, dentro dessa semana, a próxima semana de recebíveis, é certeza que você tem por causa que você já vendeu a semana passada. Vamos Isso, supor que ela te pague semanalmente. sim. Então, toda semana você vai fazer o quê, né? Você vai jogar na próxima semana o total que você tem para receber de cada um das operadoras em si. Então, você vai colocar que eu tenho no dia 15 tantos reais para receber, eu tenho no dia 18 tantos reais para receber. Aí você já vai estar jogando, olhando, visualizando quantos que vai ficar o teu saldo nas próximas semanas. Do mesmo jeito que você fizer isso, você já vai colocar todas as suas despesas, independente se você pagou ainda ou não. Importante colocar as que você não pagou, porque daí você já joga quando você vai ter despesa para visualizar se você vai ter caixa ou não para aquela despesa, para ver se você vai precisar vender coisas novas e quando vai ter que vender para poder suprir aquele caixa. Então, o importante do fluxo de caixa é o quê? Você jogar ele inteiro antes do mês acontecer, com as coisas que já aconteceu, né, com as coisas que você prevê que vai acontecer, para você conseguir visualizar o teu saldo com as tuas entradas e as tuas saídas. Porque daí, como que você vai construir teu capital de giro se você não tem? Você vai ter que conciliar e fazer ali ajustes, por exemplo, ver que no dia 5 tem muita concentração de pagamento, mas eu só vou ter recebimento no dia 6, no dia 10 Dia 10. e no dia 15. Sim.
Então você tem que diluir essa concentração para você não entrar no negativado ali na primeira semana. Entendeu? Então você vai manipulando o seu fluxo de caixa e seus fornecedores e para que você tenha que pagar, para você sempre fechar o mês no final positivo. Então quando você fecha o mês no final positivo, quer dizer o quê? Que você contribuiu para a construção do seu capital de giro. Entendi. Entendeu? Então é assim que você vai começar a fazer. Depois que você foi para essa parte, né, de realmente a saída e entrada de dinheiro, daí você vai para uma parte um pouco mais complexa, talvez, que é prever quantos que você vai receber dentro do mês. Porque daí você já vai colocar tudo que tem certeza que vai cair, de que, por exemplo, que veio do mês passado de vendas, e vai pegar médias da quantidade de pacotes que você vende, de acordo com todos os dados que você tem, para previsionar que você imagina que nesse mês você vai vender isso. Então você pode gastar tantos com tal coisa, tantos com outra coisa, tantos com outra coisa para fechar no positivo. Mas na medida que você vai vendo que o mês não está indo como você imaginou e está caindo, então você tem que reformular o teu orçamento ali, ou você tem que ter caixa para cobrir, saber que o mês que vem ele vai devolver o caixa que você usou. Tá, e como é que a gente faz para tirar a Prolabore, para algum momento ter um salário? Porque assim, eu vou dizer como que eu faço hoje, e eu tenho certeza que você vai falar que tá tudo errado. Assim, gente, para quem tá aí que é do turismo, tem alguns sistemas que tem disponíveis que a galera já trabalha, né? Tem alguns sistemas que é legal porque ajudam no controle financeiro. Então, esses sistemas, eles são integrados com o banco, você alimenta ali, ele já vai fazendo toda essa parte. Claro, precisa de alguns treinamentos e tudo, mas ele faz toda essa gestão, que seria o ideal, né, Carol? A pessoa ter um sistema próprio para a empresa dela, né? Quem não tem sistema, temos as planilhas, né? E assim, como que eu faço hoje? Eu administro tudo que entra e pego, digamos assim, conforme o que está acontecendo no mês. E você anota o que você está pegando para você? Para saber quantos que você está gastando só com você e quantos que você está gastando para a empresa? Então, antigamente eu tinha duas planilhas, pessoal e empresarial, né? Agora tem uma única. E aí que eu fiz? Mas aí você sabe quantos que é para você ali, porque ou não? aí assim, não 100%, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, às vezes cartão de crédito, o que eu tentei fazer? Eu fiz, então, separei lá, deixei um cartão de crédito só para empresa, um cartão de crédito para minhas coisas pessoais do dia a dia, um mercado, um Uber, sei lá, e um para as contas maiores. Tentei me organizar dessa forma. E aí fiz uma planilha única de entradas e saídas. E nas saídas tem ali, eu anoto do ladinho, por exemplo, pessoal, se é pessoal ou é da empresa. Porque daí eu posso colocar um filtro no final do mês e, né, e separar, digamos assim, se eu para você poder quiser. visualizar o que foi. Mas Sim, aí eu deixo tudo numa só, porque aí eu faço tudo. Só que assim, por exemplo, a questão do cartão de crédito é uma coisa que às vezes eu não consigo fazer uma boa gestão. Porque o que acontece? Meus limites de cartões, eles são diferentes. Então, se, por exemplo, eu preciso para pagar uma passagem de um cliente e o meu cartão da empresa já tá cheio, eu me obrigo a passar no outro. Né? Porque às vezes tem fornecedor que ele faz assim, ele só libera para você pagar no cartão. Então o cliente paga à vista, você passa no teu cartão e depois você paga o cartão. Entendi. Entendeu? Tá. Então, nesse caso, né, vamos falar que, por exemplo, a maioria de livro de finanças fala que se você não retira o salário, você vai falir em tanto tempo. Isso é uma grandiosa mentira. Porque se fosse desse jeito, a grandiosa maioria dos microempreendedores tinham falido, porque a maioria não tira salário e não consegue nem tirar o salário por muito tempo. Exatamente. O salário que você vai tirar, você só vai conseguir retirar quando você tiver pelo menos 3 meses de capital de giro. Então, imagina numa operação gigantesca, né, de uma empresa que tenha muita despesa fixa, que ela tenha ali pelo menos 20 mil de despesa fixa. Ela precisa ter 20, 40, 50, 60 mil disponível em caixa. Então, para ela conseguir fazer essa retirada de despesa de salário dela em si. Pelo menos 2 meses ali para ser um pouco mais próximo da realidade que a pessoa consiga chegar. No caso de todo mundo, precisa ter esse capital de giro para a empresa. Então, como você vai querer retirar salário, o que vai acontecer quando você não tem o capital de giro? Você precisa ter um teto de quantos você pode gastar, quantos que a empresa aguenta pagar para você. A gente nunca deve entrar naquela vibe de achar que a empresa tem que bancar o nosso luxo. Porque ela não tem. A gente tem que entrar dentro do que a empresa consegue pagar. Imagina que a gente trabalhe para alguém. A gente nunca chega para o proprietário da empresa que a gente trabalha e fala, ó, meu padrão de vida é 8 mil reais, eu tenho que tirar isso de salário, porque eu não vou, né, não tenho como trabalhar por menos do que isso.
você não vai conseguir um emprego, porque ele vai pagar o valor que a empresa dá cargo que você tá. A mesma coisa é a empresa da gente. Não é porque a gente tem um padrão de vida elevado que a empresa vai conseguir pagar. Então a gente tem que identificar o quê? Quanto que a empresa fatura. Então, ela fatura 50 mil. Desses 50 mil, quanto realmente é o da empresa? Então, quanto que é a porcentagem que fica para a empresa? É 30 mil. O que eu tenho de despesas fixas só da empresa? Tenho aluguel de lugar, tenho secretária, eu tenho uma totalidade de 15%, né, de despesas fixas só da empresa, desses 30 mil. Então, o seu prolabore deve ficar dentro dos 10%, estourando 15% também. Não pode passar as despesas fixas da sua própria empresa. Se você for prestador de serviço e não tiver custo com insumo, acaba que te dá uma margem maior para você ter um prolabore mais alto, porque daí você não precisa ter dinheiro para pagar todos os insumos que você vai vender. Então, ali é o teto que você vai definir. Não tenho capital de giro, então eu vou começar a controlar meus gastos, por exemplo, no fluxo de caixa ou em qualquer outra planilha que você faça o seu controle, vai entrar a categoria pessoal, igual você falou, igual você faz, e você sabe que na medida que você vai gastando, você tem o teu teto, vamos supor, é 5 mil, o teto que minha empresa aguenta pagar para mim é 5 mil. Então, esse é o teu teto de gastos pessoais, você não vai passar disso em si. Entendeu? Entendi. Até você conseguir construir o seu capital de giro. Quando você construir o teu capital de giro, você vai poder fazer a retirada dos 5 mil mensal. Tá, mas aí para construir esse capital de giros, o que a gente faz? A gente coloca lá como uma despesa É gestão fixa? Não, é uma gestão de fluxo de caixa. Você vai ter que gerir teu fluxo de caixa ao ponto de ele sobrar todo mês dinheiro. Se você colocar ele como despesa fixa, você pode colocar. Só que tem que cuidar para você não deixar dinheiro parado à toa, sendo que você poderia estar usando ele para a oportunidade de aumentar seu faturado. Então, o que seria um dinheiro parado à toa quando você coloca ele na despesa fixa? Vamos imaginar que você venda produto em si. Então, você encontrou uma oportunidade de pagar uma quantidade de valor, né? Comprei aquela mercadoria que vai me dar mais de 200% de lucro e está na promoção, o custo dela. Então, eu estou com aquele dinheiro lá parado e eu vou fazer R$ 2.000 nele, pego aquele dinheiro e compro. Então, é o perigo disso. Quando a pessoa não tem nenhuma prática com nenhum tipo de planilha, pode sim fazer essa destinação de uma despesa fixa e ir guardando até juntar o teu capital de giro. Só que se você conseguir administrar bem teu fluxo de caixa, você vai conseguir fazer sobrar bem mais do que um limite ok de você guardar. Entendi. Gente, vocês estão entendendo? Vocês têm alguma dúvida? Escreve aqui pra gente, aproveita esse tempo da Carol aqui que é valioso, a gente conseguir trazer ela para tirar dúvida aqui para nós, então aproveita. Carol, uma outra dúvida que eu tenho e que as pessoas também me perguntam. Além do fluxo de caixa, a gente precisa também de uma reserva de emergência, né? É uma outra coisa. Daí você está falando da tua vida pessoal ou da empresa? Da empresa. Daí é o Ou capital da de empresa giro. tá junto? Não, daí é tipo a parte. Se a empresa tem o dinheiro da empresa e você tem o teu salário, as duas coisas à parte. Se você vive com todo um dinheiro e você não vê lucro na tua empresa, então, por exemplo, o que seria não ver lucro na tua empresa? Você vende consórcio, você vive da comissão, você em tese é empreendedor, mas você não precisa pagar toda uma operação. Então, todo o dinheiro do consórcio é o teu dinheiro pessoal. Daí a gente está falando de capital de giro e reserva de emergência. A empresa só tem capital de giro. Ela pode ter outros investimentos para coisas, né, que ela precise ali. Quero comprar um maquinário, que não vai ser o caso de quem tem agência de viagem em si. Mas ela pode ter isso em si, mas em tese, quando ela começou a ter muito dinheiro parado dentro da empresa, é porque ela já pode fazer distribuição de lucro. Pessoa física, daí precisa de reserva de emergência. Ah, tá. Então, por que eu tô te perguntando isso? Porque teve a pandemia, né? E aí, com a pandemia, a gente ficou sem trabalho. Mas, daí entra o capital de giro. Qual é? Na teoria financeira, o capital de giro ideal é 6 meses. Então, essa é a sua disponibilidade. Na prática, pouquíssimas pessoas conseguem ter 6 meses de despesa fixa e despesa variável guardada. Então, quando você tem isso, você já tem a tua reserva financeira. Você já tem o teu capital de giro ali, que ele é para isso mesmo. Ele é para aguentar você não ter dinheiro, você injeta dinheiro na empresa, retornou o dinheiro, ele volta e ele constrói de volta. A pandemia foi uma situação atípica. Então, aquele começo da pandemia em 2020, quem fechou em abril e maio, como ela começou em março, fechou por falta de gestão financeira.
Não foi por causa da pandemia. Quem começou a fechar no final da pandemia, no final de 2020 para 2021, já não fechou por conta nem de gestão financeira e nem por falta de capital de giro. Fechou realmente por conta da pandemia, porque não tinha o que se fazer para conseguir ter capital. Ninguém ia ter 1 ano de capital ou 2 anos nem se fosse a reserva, até quando é pessoal da gente. Não se tem 2 anos de reserva financeira. É, 2 anos. 2 anos de reserva já aumentou teu padrão, já, e aquela reserva já virou 6 meses. 2 anos de reserva, você já tá vivendo. Quando você tem já 2 anos, você já começa a planejar para viver de dividendo. Tá, Carol, e outra dúvida que também o pessoal sempre me pergunta sobre investimentos. Eu sei que investimentos é um assunto assim um pouco mais extenso, porque tem vários tipos e tal, né? Mas assim, o que você indicaria para quem não sabe nada, tá começando agora, ou tem um conhecimento muito básico, igual eu, assim? Para investir o dinheiro da empresa, você disse? Básico. Porque tem duas opções. Tem investir o dinheiro da empresa, então, igual eu disse, você deixou ali, tem o capital de giro, tá com 3 meses ali de giro, quer deixar 1 mês disponível para não render os outros 2 meses ali parado, investido, também dá. Daí, para a empresa, o indicado é CDB. CDB de liquidez diária. Não tem mais nenhum outro que seja indicado para esse tipo de dinheiro da empresa. Você está com um dinheiro maior da empresa que você está guardando, por exemplo, para ir para um escritório maior, fazer uma reforma, e você sabe que você vai usar daqui 2 anos. Então, você vai para uma renda fixa com um prazo maior de liquidez. Então, que você pode resgatar esse dinheiro só daqui 2, 3 anos, por exemplo. Você paga menos imposto de renda sobre isso. Se for pessoa física, vai depender do seu perfil. Você pode tanto ficar na renda fixa quando você ir para a renda variável. Então, agora, no cenário atual, qualquer pessoa está indo para a renda fixa. Não compensa nem se aventurar na renda variável. Até quem está começando, porque está bem complicado para a renda variável. Então, vai todo mundo para renda fixa, que seria o quê? Colocar a CDB, que é emprestar dinheiro para o banco, emprestar dinheiro para o governo, que é o Tesouro, LCI, que é emprestar dinheiro para imóvel, LCA, que é emprestar dinheiro para o agronegócio. Então, são todas as opções de renda fixa. Então, sempre visualiza que renda fixa é quando você está emprestando dinheiro para alguém. Renda variável é quando você está comprando algo, está se tornando sócio. Você não está guardando dinheiro. Você está assumindo o risco de comprar algo, entendeu? E renda fixa você está guardando dinheiro. Entendi. Olha, gente, essa informação é super importante, ó. O pessoal sempre fica com essa dúvida, né? Porque é um monte de letrinha, você não sabe nada. Agora já ficou mais claro, né? Sim, e o erro da pessoal, na verdade, é esse, achar que a renda variável é lugar para guardar dinheiro. E não é. Lá é lugar realmente de investir sendo sócio de algo. Então, vai envolver análise de saber analisar uma empresa, vai envolver análise de saber analisar o imóvel, região por metro quadrado. Então, envolve muita coisa ali para a pessoa não perder dinheiro na renda variável, porque ela é bem fácil de se perder o dinheiro. O risco é maior, então, né, Carol? Exatamente. Na renda fixa você não tem risco algum. A não ser se o país quebre, por exemplo, daí você vai ter o risco. Mas risco, por exemplo, do banco quebrar e você ficar sem dinheiro, o Banco Central garante até 250 mil. Entendi. E aí, no caso, para uma pessoa que está aí juntando, né, guardando dinheiro, que tem lá, tá lá já guardando em algum lugar, o que você indicaria na questão de aposentadoria, né? Porque tem algumas coisas de previdência privada, faz com banco, não faz, guarda embaixo do colchão, como é que faz? Eu vou palpitar, mas não é uma área que eu poderia ser palpitar, porque essa área é para a gente de investimento. Porém, vai depender igual do perfil também. Eu não gosto, o meu perfil, né? O meu perfil em si, de como se fosse eu, não iria para previdência privada. Tem pessoas que têm facilidade para ir para previdência privada. Ela envolve muito mais imposto, ela tem muita mais brechas, ela tem arriscada, moderada, então ela tem vários tipos de taxas ali. Então você tem que entender bem sobre coisas bancárias para ir para uma previdência privada. Você pode ir para imóvel, você pode ir juntando dinheiro e comprar imóvel e viver de aluguel, que você vai estar garantindo a sua aposentadoria. Você pode construir carteira em renda variável, você pode construir carteira em fundo de imobiliário, que você daí, em vez de comprar o imóvel em espécie, você está comprando letras desse imóvel, títulos desse imóvel em si. Então é importante você saber qual é o teu perfil. Então você tem que pensar o quê? Se você abrir o aplicativo do banco e ver que você está com 10 mil negativo, você vai entrar em desespero? Se você for entrar em desespero, você fica na renda fixa. Se você não for entrar em desespero e sabe que com o tempo pode ser que melhore, ou você vai analisar o mercado para ver o porquê que está com 10 mil negativo, então você tem um perfil mais arriscado. Olha só.
Isso aí é uma outra informação super bacana, porque às vezes a gente preenche aquele monte de formulário lá para analisar seu perfil e eu continuo sem entender nada, né? Aí agora Sim, uma porque coisa na na verdade eles prática. colocam aqueles formulários tipo, ah, você quer ter bastante rendimento? Todo mundo vai falar que quer ter bastante rendimento. Então ele sempre vai colocar você no perfil lá moderado para arriscado. Mas quando Uhum, você a água bate ali mesmo, e você vê, por exemplo, no cenário do agora, quem tem uma carteira literalmente focada somente em renda variável, está em queda. Então, se você olha a carteira e está em queda, você já tem um patrimônio elevado e for entrar em desespero, você já está no lugar errado. Então, você tem que saber ali, tem que ter sangue frio, porque ver dinheiro que a gente demora tanto para ganhar em queda. Então, para quem nunca começou a investir, sinceramente, eu começaria na renda fixa. Até porque você precisa ter a uhum, reserva de emergência para poder pensar em outros tipos de investimentos. uhum, Depois disso, você vai migrando um pouquinho para fundo imobiliário, para ações, se você quiser. O meu perfil em si é parar em fundo imobiliário. Eu não vou para ações, eu não vou para outros tipos de investimento uhum, mais arriscado, mas porque é o meu perfil. Eu gosto de imóvel. Então, eu vou para imóvel real, físico, ou eu vou para fundo imobiliário. entendi. E aí, gente? Oi, Kelly, tudo bem? Sejam Oi, bem-vindos, Kelly. quem está entrando agora. Vocês têm alguma pergunta para Carol? A gente está falando aí sobre finanças, investimentos, né? A gestão pessoal, empresarial aí das nossas empresas também. A maioria aqui é empreendedor, né? E a gente fica aí com um monte de dúvidas no dia a dia, né? Eu confesso que um longo tempo eu usei a minha reserva de emergência, o limite do banco. Quem nunca fez isso? Quem nunca achou que o limite fosse dinheiro da gente mesmo? Aham. Quantas Realmente. vezes? Muitas pessoas acham mesmo, e limite do banco é uma coisa que se você tem, pede para tirar, porque ele é o que te afunda. É muito complicado o limite, porque a maioria das pessoas confundem. Você entra sem nem ver, às vezes, porque se ele pelo menos avisa, principalmente para quem não tem controle de anotar o que está gastando. Então é bem importante, assim, se você tem que colocar, tipo, vou colocar só R$ 500 de limite para alguma coisa super extraordinária, assim, que precisar. Não, porque os juros ele vai indo uma hora você não sabe mais Ele quando fica. vai mais, né? Você não sabe nem quanto que você estava devendo realmente, porque os juros é muito gigante. O que é melhor investir aqui no Brasil? No cenário atual, o melhor é investir em ouro, sinceramente. Para a situação atual do mundo, não só do Brasil. Mas o ruim do ouro é que ele ficou muito caro. Eu estou tentando separar o din-din da empresa com gasto pessoal e tá bem difícil. Começa separando primeiro anotando, para você conseguir visualizar o que que você gasta com a tua empresa, Andréia, e o que que você gasta com o teu pessoal. Então, primeiro anota ali primeiro mesmo, sabe? O que que você comprou que foi teu, o que que você comprou que foi para a empresa. Fecha o mês e vê quantos que você gastou do dinheiro que entrou para a empresa e quantos que você gastou do dinheiro da empresa para você daí começar a separar. E é importante que você também tenha uma agência de viagens, eu acho, pelo nome Tem. do teu Uhum. perfil. Então, também visualizar que demonstrativo de entrada e saída de dinheiro não é demonstrativo de lucro. O demonstrativo de lucro teu você vai fazer com base naquelas porcentagens que você recebe. Então, faz os dois demonstrativos ali. Essas duas ferramentas vai ser bem importante para você. Porque daí você vai conseguir visualizar, você vai ver qual é a sua necessidade de capital de giro. Para você saber a sua necessidade de capital de giro, para quem presta serviço é fácil, é literalmente só as despesas fixas, não vai envolver pagar fornecedores. Então ela Uhum. é bem mais baixo do que, por exemplo, para o varejo. Porque para o varejo tem que entrar a média dos fornecedores e a média da despesa fixa. Então ela aumenta bem. Ela tem isso na planilha. Então, se você já tem isso na planilha, então agora você tem que começar a ter um teto de gastos pessoais, enquanto você não consegue ter um salário em si. Ver quantos que a tua empresa realmente consegue te pagar de gastos pessoais sem você fazer sangria dentro da tua empresa. Começa a usar fluxo de caixa, que daí você vai começar a construir capital de giro para poder retirar salário. Ô, Carol, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E no caso, assim, para fazer essa média, né? A gente que trabalha, que vive só de comissão, para fazer essa média, como que eu faço? Eu pego 3 meses, eu pego 6 meses, eu pego um ano? Eu acho legal pegar, tipo, quando a situação tá ok, né? Quando a economia tá estável, 6 meses, 3 meses já tá bom, porque você já sabe quais são os seus períodos sazonais. Uhum. Então, como teve uma mudança na situação muito drástica, né? Então mudou muito o padrão de consumo das pessoas, pega um ano. Então pega pelo menos os 2 últimos anos, né? Então da pandemia, o começo da pandemia, ali de 2020 e 2021. Porque daí você vai ter um cenário real da situação de como ela é hoje.
para você poder ver e vou ver o que é ser, por exemplo, sazonal. Então, março eu tenho muito pico, ou tenho muita queda, porque daí você vai usar essas métricas dentro dos meses, você vai pegar médias do mês. Porque como deve ter muita Médias do sazonalidade na tua mês. área, Legal. você não pode fazer uma média, tipo, igual é quando coisa sem sazonal. Quando é coisa sem sazonal, pega 6 meses, divide por 6, essa é a tua média. Mas quando você tem muita sazonalidade, você tem que separar os períodos sazonais e fazer média de período não sazonal e média de período sazonal. Uhum. Entendi. E sabe o que eu... Vou ligar com o Nemo aqui que ele tá sarneando. Então, e sabe o que era engraçado? Porque antes da pandemia, o turismo, a gente já sabia de cor e salteado os Como é que períodos, era? como que Uhum, era. Então, assim, até que inclusive quando eu tinha agência física aqui, o que eu fazia? Eu guardava um dinheiro, né, que a gente colocava lá na nossa emergência lá uhum, todo mês, o ano inteiro, porque a gente sabia uhum. que dezembro, janeiro e fevereiro a gente não vendia. Você não ia precisar, porque você tem que fazer isso também. Então, o teu capital de giro, por exemplo, para meses sazonais é um mês. Mas igual você falou, você sabe que os meses que não vende. Então, Uhum. daquele período você vai precisar de um capital de giro maior. É, então, Daí, pra mim para quando é fazer desse jeito, você precisa isso. Só que isso. agora mudou, né? Eu Então, imagino só que que deva agora ter tido uma mudou. mudança de comportamento muito grande. Agora mudou tudo. Agora tá todo mundo perdido. No ano, foi o ano, acho que o ano passado, não me lembro, não o ano passado, no outro ano anterior, eu tava vendendo até 31 de dezembro, tava vendendo. Tipo, foi um super Porque atípico assim, sabe? foi. Então E agora agora, mudou e mesmo. em tese vai mudar de volta agora, porque agora que começou a liberar de volta, então tem, né? Então várias pessoas vão tá um pouco mais relaxada para comprar, para se planejar. Não vai ter tanta Uhum. promoção igual estava tendo em 2020, porque 2020 as operadoras estavam fazendo muita promoção porque precisava Tava. fazer caixa. Então Uhum. ela fazia promoção para viagem para 2023 ali, baratinha. Nossa, Então as pessoas foram comprando. Nova York, pra Miami por R$ 1.000. Exatamente. Cancún por R$ 1.000 a Então passagem. Muito barato. estava muito barato. Então agora mudou de volta o comportamento das pessoas. Então tem que Uhum. começar de volta a analisar os dados. Então entrou numa fase do quê? De você analisar dados em si para poder fazer isso talvez num futuro, a parte da projeção de receitas antes delas ocorrer e ficar só no fluxo de caixa por enquanto. Projeção. Então, gente, ó, isso aí é uma coisa bem bacana que a Carol tá falando. Assim, de toda a nossa conversa, eu tô prestando bastante atenção, assim, para repassar para vocês todos esses conhecimentos, né? Para quem não pôde estar aqui também, a gente deixa gravado, mas depois eu repasso pro pessoal. Mas, em resumo, eu acho que uma coisa muito importante, uma fala muito importante aqui da Carol, foi essa questão da gente fazer as nossas projeções, as análises, né? Das projeções. E Uhum, isso, assim, de você analisar. Então, agora, a gente não pode só analisar o ano, fazer a média anual, semestral, alguma coisa assim. A gente vai ter que analisar mês a mês, fazer a média uhum, do mês a mês. Você tem que tirar um tempo e fazer a análise dos teus números. Isso que uhum. tem que fazer, né, Carol? Exatamente. Então, provavelmente esse ano vai começar a replicar talvez seguir o mesmo exemplo do ano passado, mas a partir do meio do ano. O começo do ano não vai ser a mesma coisa, porque foi o momento que começou a morrer 3.000 pessoas por dia, que começou a pesar mesmo, e que fechou tudo de volta. Então, como agora já está com, né, já voltou realmente praticamente ao normal, não vai ter como comparar esses dois períodos. Você ia comparar esse primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020 Sim, porque os dois períodos eram iguais. sim. Mas, e do mesmo jeito que o segundo semestre de 2021 não foi igual ao segundo semestre de 2020, provavelmente ele vai tender a se repetir no segundo semestre de 2022. Uhum, entendi. Então, a gente vai ter que analisar o mês. Uhum, exatamente. O mês, Uhum. né, independente do que acontecer. E para poder fazer Sim. análise. Nossa, nosso Porque trabalho daí no ficou mais difícil, próximo né? ano, você vai ter médias realmente para você poder usar de projeção. Né? Ficou bem Então, mais olha, difícil, assim. uhum, ele tipo, gerir nessa situação que a gente está hoje tá bem complicado. Igual eu até postei um Reels tirando sarro do Pica-Pau, falando cadê meu dinheirinho? Quando a gente muda a precificação, a inflação vem e consome o lucro. Quando a gente vende o produto, tá pior ainda gerir o financeiro. Porque você vai ter que começar, a gente já está numa fase de começar a refazer precificação mensal.
No caso do prestador de serviço, não é porque é preço tabelado, mas provavelmente entra porque cai um pouco o faturado e tem que cortar despesas e tudo mais. Mas para quem vende insumos, daí vai de volta naquilo de ficar refazendo precificação, daí ele tem que ficar cuidando do fluxo de caixa, cuidando de projeção, e daí é muito mais coisa, assim. Mais Então, quem trabalhoso, vende né? ele é bem mais trabalhoso a parte de projeção. Para serviço eu acho um pouco mais fácil. É que agora a gente vai ter que começar a ter análise, colher dados de voltas. Mas Uhum. quando ele envolve insumos, ele pega bem ali, principalmente quando é insumos, por exemplo, de aço, metal, comida, por conta de ser uma coisa que varia muito do mercado externo. Então você sabe que a média do que você gastou mês passado não vai ser a média do que você vai gastar no próximo mês. Então você já tem que ficar perguntando para o fornecedor qual é o preço que você vai pagar, porque daí você vai fazer projeção com Complexo. base do. Uhum, é bem mais complicado. Gente, é assim, ó, né, a gente que trabalha com turismo também, o problema eu acho muito mental, assim, porque a gente fica muito na ilusão, né? Porque aí começa o Uhum, mês, parece que todo mês é um recomeço, é assim, né, uma montanha russa, assim, né? uhum. Porque aí Todo você mês é uma começa aquele aventura. mês, todo mês é uma aventura, é isso. Todo Sim. mês é turismo de verdade, é o turismo de aventura no começo do mês. Porque aí você começa o mês com todas aquelas contas e você não sabe se você vai vender ou não. Aí você já começa Uhum, assim na cabeça, ai, eu acho que eu vou cortar tal coisa já. Não, já vou falar pra menina não vir pra minha casa, eu vou ter que dar um jeito de limpar uhum, porque não vende nada, nós já estamos no dia 10, eu não vendi nada uhum. ainda, eu acho que não vou vender nada esse mês. Eu acho que não vou nem levantar da cama, sabe? E assim, e eu vejo, Sim. acompanho muitas agências, né? Logicamente eu também me incluo Uhum. nisso, que é realmente isso que sabota a Isso é gente bem também. comum. Uhum. Isso Isso é bem sabota a comum gente. mesmo. Porque aí você fica focado, você fica com dois sentimentos: o desespero porque eu não vendi nada e o medo, né? Achando que Uhum. aquilo ali vai. Que não Então, vai vender nunca mais. não vai vender nunca mais. Aí isso te tira do foco de você, da alegria de, não, cara, eu consigo. Eu consigo. Uhum. No mês passado, Exatamente. no mês retrasado, eu não tinha vendido nada até o dia 20. No dia Então, daí vinte e foi vender cinco no eu fiz começo. uma Uhum. venda que me rendeu R$ 6.000. Então, daí vendeu o mês inteiro praticamente e Vendi ainda um um mês pouco mais pro inteiro. próximo. Exatamente. Eu fechei a minha meta com 11 vendas. Tipo, foi Então, um mês bom. uhum. Então a gente. É assim. E tem mês que você vende 30, faz 30 vendas e não dá o teu 5.000, digamos O assim, né? valor. Uhum, exatamente. Então, Então, ele é por conta disso de que ele dá essa ilusão de você ter um dinheiro que não é teu, por causa do dinheiro, a montante de dinheiro que entra às vezes. Você usa esse dinheiro para outras coisas, depois tem que repor esse dinheiro. Então, como já começa sem capital de giro, isso vai dando esse desespero de início de mês, igual você falou, de não ter o dinheiro e tudo mais. Mas talvez no comecinho ali, para conseguir juntar o capital, às vezes é melhor cair um pouco o padrão para você conseguir alavancar ali o dinheiro em si, para você juntar o dinheiro em si e daí formar esse capital, para daí começar a ficar sossegada nos próximos meses, sabe? Porque daí entra o quê? Começou o mês, você teve que usar os 6.000 para pagar todas as despesas do início do mês, vamos supor, e você sabe que a tua média de vendas é tanto e tal, poucas vezes vai mudar essa média, vamos supor, né, no mês de dezembro, no mês de abril, você sabe que em média é para entrar 4.000 ali. Então você sabe disso, mas você usou teu capital de giro ali no começo, mas independente, se você começou a entrar depois do dia 15, você não vai ficar desesperado, porque você já cobriu as suas despesas, aí ele começou a entrar só na segunda quinzena e já supriu ali o que você usou. entendi. Então, gente, aproveitem essa dica da Carol e já vamos focar em fazer o nosso capital de giro. Eu tive uma cliente minha de mentoria, só contando rapidinho, gente, eu não quero. A gente vai ter que encerrar daqui a pouco, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, aproveitem esses últimos minutinhos, porque a Carol tem compromisso. E como eu falei, a agenda dela é bem apertada, então vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Mas assim, rapidamente, só para concluir, eu tive uma cliente que foi muito legal, que ela fez mentoria comigo, que como ela tinha um dinheiro de um acerto do trabalho, enfim, né, ela tinha um dinheiro dela lá guardado, ela deixou esse dinheiro lá parado e focou nas vendas. Nos 3 primeiros meses, ela não retirou, os 4 primeiros meses, ela não retirou nada da empresa. Nada. Então ela vendeu bastante, ela conseguiu ali. Eu lembro que a última vez que eu falei com ela, ela me falou: ai, Kelly, eu já tô com 30 mil lá guardado desses meses, Legal. porque ela não Uhum. retirou nada. Porque ela Então, conseguiu fazer o capital de giro que ela. dela antes, porque ela já tinha outra renda. Daí, Aham. na medida que ela foi, realmente, o negócio rodou, ela já tinha o capital, ela não precisava ficar desesperada, porque ela sabia que ia entrar de volta o dinheiro.
Uhum. Maravilhoso. Isso Então, exatamente. O triste é que a grande maioria não consegue fazer isso, porque né? a Porque se fosse outra maioria tem que pessoa, ia pegar empreender o por. dinheiro, Uhum, né? Ia pegar o aham. dinheiro e ia ficar feliz lá gastando, né? Comprando roupa Ia nova, comprando gastar. carro. Ou quando a gente empreende por necessidade, a gente já vai sem esse reserva ali em si, já tem que empreender para poder sobreviver. Então, realmente é difícil a gente conseguir entrar com o capital de giro. Mas aos pouquinhos a gente vai construindo. O importante é a gente não bater o desespero e ter duas análises, né? Porque isso que é importante você analisar tanto o fluxo de caixa quanto o lucro em si. Porque às vezes o teu caixa fecha negativo, mas você está no lucro positivo. Então, no próximo mês, teu caixa fechou super positivo e contribuiu para o caixa que fechou negativo. Porque se você só vai analisando o fluxo de caixa, talvez se desmotive. Vai achando sempre que não tá dando lucro, não tá tendo lucro. Porque são duas ferramentas à parte. Entendi. E essa é para você ver o dinheiro real também, né, Carol? Porque a Uhum, gente, o dinheiro exatamente. só da planilha é um, mas às vezes tem que bater com o dinheiro que tá na conta também, né? E o que vai Sim, saindo e o tudo fluxo, mais. exatamente. O fluxo de caixa é isso. Ele tem que bater com o dinheiro que está dentro da tua conta. Ele é como se fosse um extrato bancário, só em forma de análise. E o Uhum. DRE não, um demonstrativo de lucro mesmo, ele não é o dinheiro que você tem disponível no banco, mas sim o que a tua empresa teve de lucro dentro desse mês. Uhum, entendi. Que legal, bacana. Carol, então muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por Obrigada. essas explicações. Gente que está entrando agora, sejam bem-vindos. Infelizmente, nós já estamos encerrando, porque o nosso tempo hoje está bem corrido, bem curto. Mas eu vou deixar essa live salva. A Carol deu várias dicas aqui pra gente. Vou mandar lá no meu canal do YouTube. Acredito que amanhã já esteja lá, eu aviso vocês. E ela deu várias dicas legais aqui sobre investimento para quem está começando, capital de giro, lucro da empresa, despesa pessoal, planilha, análise de dados. E eu só quero fechar com uma coisa que eu achei sensacional, que foi a questão que a Carol trouxe para a gente de começar a analisar também os nossos dados do mês. E não só fazer a média semestral, trimestral, anual, como a gente fazia antes da pandemia. Que como o comportamento do consumidor mudou, então agora a gente precisa analisar mês a mês. Como que foi esse Uhum. mês? Como foi a minha primeira semana, a minha última semana, os 3 últimos meses? Que momento que eu estou vendendo mais? Às vezes eu estou vendendo mais no final do mês, às vezes no começo do mês, para não se desesperar, tá? Esse é a grande Sim, sacada, porque às vezes a gente passa até o dia 20 sem vender nada, mas às vezes você faz uma venda dia 29 que salva teu mês. Então não se desespera. Carol, muito isso mesmo. obrigada. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todo mundo que estava assistindo, obrigada pelos elogios que colocaram nos comentários também, eu li um por um, é que eu não consigo responder e falar ao mesmo tempo. E vamos marcar uma outra no futuro ali próximo, que dê uma hora inteira ali em si, para a gente poder tirar mais as dúvidas das pessoas. Vamos sim. Vamos fazer uma foto Tá então? bom? Vou fazer um print nosso aqui, Vamos. só pra gente finalizar. 2, 3, já. Opa, peraí. Tá. Ah, ele tá pausando aqui em vez de printar. Deixa Pera, eu tem ver que se eu fazer com as duas consigo. mãos porque eu não tô conseguindo. Agora eu consegui. Aí, consegui também. Qualquer coisa eu te mando. Gente, então vamos postar lá nos stories, vamos comentar, vamos marcar a Carol, vou marcar aí também para vocês seguirem aí, né, as dicas que ela deu e seguir Me também o siga, conteúdo. Ela, não. ela joga muito conteúdo lá legal no perfil dela, né, que vai ajudar a gente. Tá bom? Obrigadão a todos que estiveram aqui com a gente Obrigada. agora. Obrigada, Carol. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Carol saiu porque ela tem um compromisso agora, gente. Eu vou ficar aqui só para dar mais um tchauzinho aqui para vocês, tá? Queria agradecer a todos que estiveram com a gente agora. Eu vou deixar essa live salva. A Carol deu várias dicas legais aí pra gente. E é aquela coisa, né? Quem tá começando agora, não tem sistema ainda para fazer sua gestão na sua empresa, não tem problema. A gente pode usar planilha, né? Eu dei uns exemplos aqui como que eu faço. Eu tenho um modelo de planilha, quem quiser pode me pedir que depois eu mando. É uma planilha super simples, aonde eu tenho minha planilha de vendas, onde eu alimento as vendas do mês, e eu tenho a minha planilha de caixa, que é as entradas. As entradas eu coloco hoje tudo numa planilha única e as saídas, né? Essa dica da planilha única foi uma dica do Duda, que eu fiz uma outra live de gestão financeira, ele é do turismo também, e ele deu essa dica pra gente. Como a gente é home office, a maioria, né, MEI, tudo, então
a gente pode colocar ali tudo numa planilha única mesmo. A gente só coloca ali do ladinho o que é pessoal, o que é empresarial, de entradas e saídas, tá? Porque aí você consegue filtrar e analisar no final do mês. Tá bom? Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Um beijo e um ótimo final de semana.